Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Bem-vindo ao podcast da FAPEMIG, que hoje vai mostrar o que o pão de queijo e o cafezinho podem dizer sobre quem somos. Parece estranho, mas é que não é bem assim. E hoje, no nosso programa, a gente vai explicar direitinho essa história, trazendo alguns resultados de um estudo envolvendo pensamentos intuitivos e metacognição, desenvolvido no Laboratório de Investigação da Arquitetura Cognitiva da UFMG, o LAICO, que tem apoio da FAPEMIG. Para falar sobre os princípios básicos e orientar a possibilidade de se desenvolver meios de pensar duas vezes antes de falar ou concluir, o tal do pensamento intuitivo, eu converso com o neurocientista Hudson Golino. Essa ideia veio de um experimento conduzido nos Estados Unidos, mais ou menos 11 anos atrás, por um professor da Universidade de Califórnia em Los Angeles, Shane Frederick. Ele desenvolveu 3 perguntas que ele fazia para estudantes universitários nos Estados Unidos. Ele verificou que muitos estudantes universitários de faculdades renomadas nos Estados Unidos erravam essa resposta. E uma dessas perguntas eu traduzi como sendo o preço do café e de uma bala. E eu acabei traduzindo isso para um pão de queijo e uma bala só para poder ficar mais mineiro mesmo. Entendi. E aí a ideia é a seguinte, né? A pergunta é essa. Sabe-se que o pão de queijo e uma bala custam juntos R$1,10. Sabendo que o pão de queijo custa R$1 a mais que a bala, quanto custa a bala? Né? A primeira resposta que nos vem à mente, na maioria das pessoas, é que a bala custa 10 centavos. Né? E essa é uma resposta intuitiva, essa é uma resposta que a gente sequer consegue ter a sensação de controlar, ela simplesmente pula a mente. E as pessoas estão acostumadas a, muitas vezes, responder de acordo com o que vem à mente, que é mais intuitivo. E não é a resposta correta seria 5 centavos, porque se o pão de queijo custa R$1 a mais do que a bala, então a bala necessariamente tem que custar 5 centavos, o pão de queijo vai custar R$1,05, juntos R$1,10, né? Só que para poder chegar a essa resposta, você tem que ser capaz de controlar essa primeira resposta intuitiva e fazer um processamento, né, um pensamento mais profundo, controlando um pouquinho essas duas variáveis. E aí você chega na resposta. Bom, o que nós fizemos aqui no Laboratório de Investigação da Arquitetura Cognitiva, na UFMG, foi desenvolver um teste baseado nessas 3 perguntas originais do Shane Frederick e fizemos outras perguntas semelhantes com diferentes temas. E a gente montou um teste com 15 itens, né, com 15 perguntas. A gente avaliou mais de 900 pessoas. E o resultado foi muito interessante. Cada uma das 3 perguntas originais do experimento do Shane Frederick representa um nível distinto de capacidade de controlar respostas intuitivas. O nível mais básico, o nível mais fácil, próximo dessa pergunta do pão de queijo. Esse tipo de processamento, esse tipo de raciocínio, por mais que pule na sua cabeça alguma resposta, você consegue controlar ela mais facilmente do que um outro tipo de pergunta, que é o que eu vou te fazer agora. Sabe-se que 20 pessoas fazem 20 pastéis em 20 minutos. Quantos minutos vai levar para 100 pessoas fazerem 100 pastéis? No geral, as pessoas respondem 100 minutos. Mas são 20 minutos do mesmo jeito. Isso, são 20 minutos do mesmo jeito. Mas realmente, a primeira ideia que eu tive foi 100. A primeira ideia que pula na cabeça é 100 minutos. Né? Esse tipo de resposta, de questão, já é uma questão que fica mais difícil de controlar a resposta intuitiva. É verdade. A resposta intuitiva parece ficar mais, vamos assim dizer, apelativa, ela fica parecendo mais verdadeira, que o tipo de informação que você tem é uma informação que te conduz a ter uma resposta realmente mais intuitiva. E o último nível, que exige a maior capacidade de controle de pensamentos intuitivos que nós encontramos. Vamos pegar um potezinho com cultura de bactéria, a gente tem 3 bactérias. A gente sabe que a cada 12 horas as bactérias duplicam de tamanho, então elas pegam 2 vezes mais espaço no potezinho de cultura de bactérias do que elas estavam pegando. As bactérias levaram 120 horas para poder tomar o pote todo. Aí a pergunta é a seguinte: em qual tempo as bactérias tomaram metade do pote? Então significa que 120 menos 12, elas estariam da metade do pote, certo? Porque 12 horas depois elas dobrariam de tamanho, então tomariam o pote todo. A resposta seria 108 horas. Só que a maioria das pessoas responde 60 horas. Que foi a que me ocorreu. Que é o que vem exatamente à nossa cabeça. A gente não trabalhou só com essas 3 perguntas, foram 15 perguntas, foram mais ou menos 5 perguntas semelhantes para cada nível.
Ao trabalhar com uma técnica de análise de dados que a gente trabalha no laboratório, né, uma delas, que é chamada de teoria de resposta ao item, que é a mesma utilizada pelo INEP para poder fazer o cálculo do Enem, a gente descobriu que essas perguntas elas se agrupavam em níveis de dificuldade próximos. Então a pergunta da bala do café se agrupava num nível mais baixo, a pergunta do pastel se agrupava num nível mais intermediário, a dessa da bactéria se agrupava num nível de maior dificuldade. Então o que a gente descobriu foi que realmente as pessoas têm uma dificuldade, no geral, de controlar respostas intuitivas em maior ou menor grau e que parece que há 3 níveis distintos de capacidade. Um nível mais baixo, um nível mais básico, um nível intermediário e um nível mais avançado. E essa evidência é uma evidência que o pessoal da pesquisa original nunca teve, que eles trabalham apenas com as respostas, acertou ou errou, eles não fazem nenhum tipo de modelagem estatística por trás. Então, cada resposta sua em uma dessas perguntas é um indicador indireto dessa variável abstrata, latente, que a gente não está enxergando, né? Que a gente pode chamar de habilidade, ou de capacidade, ou de raciocínio. E esse é um achado interessante, porque a segunda parte da pesquisa original dos Estados Unidos, o pessoal lá do Shane Frederick, eles verificaram que essas 3 perguntas, né? A pergunta do pão de queijo da bala, né? Que lá eles chamam de bat and ball, a pergunta do pastel e a da bactéria, conseguem predizer comportamentos em diferentes situações. Um dos comportamentos que eles conseguem predizer com uma taxa alta de sucesso é o desempenho acadêmico. E esse resultado é interessante, porque ele vai exatamente na mesma direção de resultados de pesquisas que nós fazemos no laboratório, no laico da UFMG, há cerca de 5, 6 anos, que é estudando uma estrutura da nossa cognição, né, da nossa mente, chamada capacidade metacognitiva. É a capacidade que a gente tem de controlar, julgar e monitorar o nosso próprio pensamento, as nossas próprias ações. E o que a gente descobriu no laboratório é que a metacognição, ela explica alguns comportamentos humanos mais do que a inteligência, num nível bastante alto. E isso a gente já tinha descoberto há alguns anos atrás, tanto é que a gente recebeu um prêmio na Holanda em 2012 por um desses resultados. Quando a gente pegou então essa parte dos pensamentos intuitivos, a capacidade de controlar pensamentos intuitivos, o que também é metacognição, a gente viu que o mesmo acontece. Mas essa evidência, só que agora focando nos pensamentos intuitivos, também apontam que a metacognição explica mais o desempenho humano, né, do que a inteligência. Imagina que a gente está numa sala de aula com alunos com dificuldade de aprendizagem. É importante que você ajude o estudante a desenvolver o raciocínio? Claro que é extremamente importante. Mas é muito importante também, ou mais importante até, que você ajude o aluno a desenvolver a capacidade de controlar respostas que são intuitivas. Porque apesar dessas respostas intuitivas serem muitas vezes corretas no nosso mundo, mas ela pode levar a erros sistemáticos constantes. Constrói junto com a pessoa, você ensina a pessoa a construir. Essa é a forma mais adequada de se fazer. Treinamento guiado, então tem que ser algo que você tem uma intenção de fazer, você tem que ter uma forma de como fazer, mas é possível fazer sim. O site do Laico, o laboratório onde Hudson Golino desenvolveu sua pesquisa, é www.wix.com/laico-ufmg/laico. Por hoje é isso. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência, fapemig.wordpress.com e no YouTube, Ondas da Ciência 1. Até a próxima!